Olá pessoal, estamos aqui mais uma vez dando continuidade aí. Meu nome é Adiel Alves, eu sou acadêmico do curso de Administração Pública na modalidade AD, eu estudo no Polo de Floriano e estamos aqui nesse curso de Redação Oficial, segundo a terceira edição do Manual de Redação Oficial da Presidência da República. Estamos agora no tópico 5, parte 2, apresentação e diferenciação dos tipos de documentos oficiais. Bom, no último vídeo a gente parou nesse slide aqui, do padrão ofício. Aqui é para vocês terem mesmo só uma noção. Sugiro que vocês vão lá no manual de redação, pesquisem, que vocês vão entender bem melhor, tá bom? Lembrando que aqui esse padrão ofício, ele unificou o ofício, o memorando e o aviso, tá bom, pessoal? Agora, esse padrão ofício está unificado com esses três, tá legal? Agora é só padrão ofício. Legal? Seguindo, o próximo documento oficial é a exposição de motivos. A exposição de motivos é o expediente dirigido ao presidente da República ou ao vice-presidente para, vamos lá, propor alguma medida, submeter projeto de ato normativo à sua consideração ou informá-lo de determinado assunto. A exposição de motivos é dirigida ao presidente da República por um ministro de Estado. Nos casos em que o assunto tratado envolva mais de um ministério, a exposição de motivos será assinada por todos os ministros envolvidos, sendo, por essa razão, chamada de interministerial. Independentemente de ser uma exposição de motivos com apenas um autor ou uma exposição de motivos interministerial, a sequência numérica das exposições de motivos é única. A numeração começa e termina dentro de um mesmo ano civil. Olha aí. Sua forma e sua estrutura. As exposições de motivos devem obrigatoriamente a. Apontar na introdução o problema que demanda a adoção da medida ou do ato normativo proposto, ou informar ao presidente da República algum assunto. B. Indicar no seu desenvolvimento, a razão de aquela medida ou de aquele ato normativo, seu ideal para se solucionar o problema e as eventuais alternativas existentes para equacioná-lo, ou fornecer mais detalhes sobre o assunto informado, quando for esse o caso. E, na conclusão, novamente propor a medida a ser tomada ou o ato normativo a ser editado para solucionar o problema ou apresentar as considerações finais no caso de exposições de motivos apenas informativas. O Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais, que é o SIDOF, é a ferramenta eletrônica utilizada para a elaboração, a redação, a alteração, o controle, a tramitação, a administração e a gerência das exposições de motivos com as propostas de atos a serem encaminhadas pelos ministérios à Presidência da República. Ao se utilizar o SIDOF, que é o Sistema de Geração e Tramitação de Documentos Oficiais, a assinatura, o nome e o cargo do signatário, apresentados no exemplo do item 6.2.2, vocês podem ir lá no manual, dar uma pesquisada, são substituídos pela assinatura eletrônica que informa o nome do ministro que assinou a exposição de motivos e do consultor jurídico que assinou o parecer jurídico da pasta. Lembrando que aqui não tem como a gente colocar tudo que fala lá no manual, é um resumo, vocês podem ir lá dar uma estudada melhor, vocês vão entender bem mais. Então, um breve resumo em relação aí ao nosso curso, que é sobre manual. Vocês vão lá, dão uma pesquisada, vão estudar mais sobre esses documentos oficiais para tirarem algumas dúvidas, para esclarecer mais. E aqui temos aqui o exemplo de uma exposição de motivos. Mais uma vez, sugiro que vão lá, dê uma analisada, pesquisem lá, que a imagem, aqui é só uma imagem ilustrativa, lá a qualidade vai ser bem melhor. Tá bom, pessoal? Seguindo, mais um documento oficial, que é a mensagem. A mensagem é o instrumento de comunicação oficial entre os chefes dos poderes públicos, notadamente as mensagens enviadas pelo chefe do Poder Executivo ao Poder Legislativo para informar sobre o fato da administração pública, para expor o plano de governo por ocasião da abertura
de sessão legislativa, para submeter ao Congresso Nacional matérias que dependem de deliberação de suas casas, para apresentar veto, enfim, fazer comunicações do que seja de interesse dos poderes públicos e da nação. A sua forma e estrutura. As mensagens contêm brasão, né, timbre em relevo branco, identificação do expediente, temos o vocativo, temos o texto, local e data. A mensagem, como os demais atos assinados pelo Presidente da República, não traz identificação de seu signatário. Olha aí. Temos aqui o exemplo da mensagem, uma imagem ilustrativa. Mais uma vez, pessoal que está aí nesse curso, eu peço que vocês vão lá no manual, dê uma pesquisada que vocês vão entender bem melhor. Legal? Seguindo. Mais um documento oficial, correio eletrônico, o famoso e-mail. A utilização do e-mail para a comunicação tornou-se prática comum, não só em âmbito privado, mas também na administração pública. O termo e-mail pode ser empregado com 3 sentidos. Dependendo do contexto, pode significar gênero textual, endereço eletrônico ou sistema de transmissão de mensagem eletrônica. Como gênero textual, o e-mail pode ser considerado um documento oficial, assim como o ofício. Portanto, deve-se evitar o uso de linguagem incompatível, ou seja, gírias, como por exemplo, regionalismos, com uma comunicação oficial. Tem que ser padrão. Comunicação, quando se trata oficial, tem que ser uma comunicação padrão, impessoal. Como endereço eletrônico utilizado pelos servidores públicos, o e-mail deve ser oficial, utilizando-se a extensão .gov.br, por exemplo. Pessoal, lembrando que no e-mail pode-se usar a saudação prezado senhor ou prezada senhora. E só pode ser usado no e-mail, viu? Essa saudação não pode ser usado em outras correspondências oficiais. Legal? Como sistema de transmissão de mensagens eletrônicas, por seu baixo custo e celeridade, transformou-se na principal forma de envio e recebimento de documentos na administração pública. Sua forma e estrutura. Um dos atrativos de comunicação por correio eletrônico é sua flexibilidade. Assim, não interessa definir padronização da mensagem comunicada. No entanto, deve-se observar algumas orientações quanto à sua estrutura. Campo, assunto. O assunto deve ser o mais claro e específico possível, ou seja, conciso, objetivo, breve, relacionado, isso que é clareza, que é um dos atributos aí do manual, né? Relacionado ao conteúdo global da mensagem. Assim, quem irá receber a mensagem identificará rapidamente do que se trata. Ou seja, não pode ser palavras que dificultem o entendimento do leitor. Tem que ser de forma clara. Quem a envia poderá posteriormente localizar a mensagem na caixa do correio eletrônico. Deve-se assegurar que o assunto reflita claramente o conteúdo completo da mensagem, para que não pareça ao receptor que se trata de mensagem não solicitada, lixo eletrônico. Em vez de reunião, um assunto mais preciso seria agendamento de reunião sobre a reforma da Previdência. Local e data são desnecessários no corpo da mensagem, uma vez que o próprio sistema apresenta essa informação. Saudação inicial, vocativo. O texto dos correios eletrônicos deve ser iniciado por uma saudação, quando endereçado para outras instituições, para receptores desconhecidos ou para particulares, deve-se utilizar o vocativo conforme os demais documentos oficiais, ou seja, senhor ou senhora, seguido do cargo respectivo, ou prezado senhor, prezada senhora, como já foi falado. Exemplos: senhor coordenador, prezada senhora. Seguindo. O fecho. O fecho, como nós já vimos, agora só tem duas formas de fecho. Ou atenciosamente ou respeitosamente. Vamos lá. O fecho. Atenciosamente é o fecho padrão em comunicações oficiais. Com o uso do e-mail, popularizou-se o uso de abreviações com ATT.
a sigla ATT, quer dizer atenciosamente. E de outros fechos, como abraços, saudações, que apesar de amplamente usados, não são fechos oficiais e, portanto, não devem ser utilizados em e-mails profissionais. O correio eletrônico, em algumas situações, aceita uma saudação inicial e um fecho menos formais. No entanto, a linguagem do texto dos correios eletrônicos deve ser formal, como a que se usaria em qualquer outro documento oficial. E o bloco de texto da assinatura? Sugere-se que todas as instituições da administração pública adotem um padrão de texto de assinatura. A assinatura do e-mail deve conter o nome completo, o cargo, a unidade, o órgão e o telefone do remetente. Por exemplo, Maria da Silva, assessora, subchefia para assuntos jurídicos da Casa Civil, telefone. Pois é, pessoal, a gente finaliza aqui. Eu vou deixar, vai ficar uma atividade para vocês responderem, tá bom? Vou enviar uma atividade para vocês responderem, tá legal? E desde já eu agradeço aí a participação de todos, agradecemos aí a cada um de vocês que se inscreveram, viu? Muito obrigado, bom? Eu tenho aqui mais uma aqui falando dos anexos. Os anexos têm a possibilidade de anexar documentos, planilhas, imagens de diversos formatos, é uma das vantagens do e-mail. A mensagem que encaminha algum arquivo deve trazer informações mínimas sobre o conteúdo do anexo. Antes de enviar um anexo, é preciso avaliar se ele é realmente indispensável e se seria possível colocá-lo no corpo do correio eletrônico. E as recomendações, sempre que necessário, deve-se utilizar recurso de confirmação de leitura. Caso não esteja disponível, deve constar da mensagem pedido de confirmação de recebimento. A mensagem do correio eletrônico deve ser revisada com o mesmo cuidado com que se revisam outros documentos oficiais. Pois é, pessoal, a gente finaliza por aqui. Deixo meu muito obrigado. Vai ficar uma atividade para vocês responderem, tá bom? Eu espero que todos vocês respondam. E até a próxima. E meu muito obrigado. Valeu, obrigado, gente. E mais uma observação. Eu sugiro que vocês estudem o manual mais afinco. Lembrando que aqui é um resumo. Não tem como colocar tudo, viu? Estudem mais afinco para vocês compreenderem, terem um melhor entendimento. Vocês esclarecerem mais as coisas. Não tem como a gente colocar tudo aqui no curso, tá bom? Mas eu sugiro que vocês dêem uma estudada mais afinco lá no manual, tá bom, pessoal? Muito obrigado. Tchau.